profeta Joel é um livro pequeno. São 3 capítulos. 3 capítulos. E Joel conta para nós, a partir do versículo 1, nós vamos ler os 4 primeiros versículos desse texto. Ele registra para nós um caos, uma crise no país. Mas o interessante é que a crise é narrada depois que Deus dá um brado. Então o brado começa assim. Eu quero que você declare comigo essa palavra. Vamos, todo mundo forte? 1, 2, 3. Palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Petuel. Amém. Outra vez. Palavra do Senhor que veio. Amém. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Joel é um profeta que Deus vai usar, que Deus está usando aqui no texto. Joel está inserido, ele está inserido em um tempo em que o seu país está atravessando a maior de todas as crises. E Deus, quando ele entra em cena, ele não fala com o rei que está no trono. Quando Deus entra em cena, Deus não fala com o presidente do Supremo órgão de justiça daquele tempo. Deus não fala com o sinédrio, com os religiosos. Deus fala com o profeta. Deus levanta o profeta. É o profeta que Deus levanta. E Deus, levantando o profeta, para dar um brado àquele país que vive a pior crise que se possa imaginar. Eu quero que você veja comigo agora, vamos dar um salto para o versículo 4, para depois voltar. Coloca o 4. Deus utiliza uma linguagem metafórica, uma metáfora. Uma metáfora, eu diria que é desesperadora. Olha o peso dessa palavra. Olha o que Deus está dizendo nessa palavra. O que deixou o gafanhoto cortador? O que o gafanhoto cortador deixou? Comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador? Comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador? Comeu o gafanhoto destruidor. Deus está falando a um país. Grife isso, por favor. Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. Deus está usando uma linguagem, uma metáfora, para dizer para aquele país, para aquela nação, que o quadro é desesperador. Deus está falando com aquele país que o quadro é um caos absoluto. Veja que a coisa vai num crescente. O gafanhoto cortador é aquele que está cortando tudo. Cortando tudo. Cortando vagas, cortando portas de oportunidades. O gafanhoto está cortando tudo. O gafanhoto está tesourando tudo. Não é exatamente o que nós estamos vendo hoje, não. Não é exatamente isso. Aí depois vem aquele migrador que vai comer o que foi cortado, ele vai acabar com aquilo que foi feito. Depois vem o gafanhoto devorador, o que vai devorando mais coisas. E depois vem o destruidor. Essa é a palavra de Deus, que Deus vai falar com uma nação. Aí esse texto do capítulo 1 de Joel, Deus vai
falar com 4 classes. E eu quero ver isso contigo hoje. Esse é o quadro do país, um caos absoluto. A pergunta é, quando é que, vamos dizer assim, Deus, o que tu estás falando por trás de tudo isso? Essa tragédia toda, esse caos todo. Deus, tu estás falando alguma coisa ou não? Ou vamos ficar o tempo todo colocando a culpa? Colocando a culpa em coisas que a gente está vendo, porque a polícia fez, o culpado é isso. E será que Deus não está por trás falando alguma coisa para nós? Então observa uma coisa interessante. Capítulo 1, Deus vai falar para 4 classes, para 4 segmentos. Observe isso. Capítulo 1, versículo 2. Coloca agora, 2. Grifa essa expressão. Vai grifando com velocidade. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Grifa essa expressão. Capítulo 1, Deus decide falar para aquela sociedade em 4 segmentos. Primeiro segmento, os velhos, os anciãos, os mais maduros. Deus começa por eles, com os cabelos brancos, com os mais sensatos, não sei, os mais, um pouco mais vividos. Deus começa com eles. E Deus traz um aviso. Adultos, sensatos, escutai, escutem o que aconteceu nos vossos dias. Escutem, atentem, perguntem, Deus, por que esse caos? O que tu estás falando? E Deus começa com eles, adultos. Quando é que vamos começar a escutar o que Deus tem para falar conosco? Quando? Quando? Esse é o primeiro segmento que Deus vai falar. Segundo segmento, versículo 3. Coloque na tela agora e grife isso. Narrai isso aos vossos filhos, que façam seus filhos. No versículo 3, na minha versão, versículo 3 não, me perdoe, versículo 5. Versículo 5, coloca isso. Ébrios, despertai e chorai. Grife essa expressão. Ébrios, despertai e chorai. Quem são os ébrios? Os ébrios não são apenas os bêbados. Os ébrios aqui são aqueles que estão de bem com a vida. São aqueles que o negócio é carnaval, futebol, chope, alegria, muita praia. São aqueles que estão desconectados da realidade. São aqueles das marchas pró-marihuana. São aqueles que o negócio é curtir. O negócio é curtir. O negócio é curtir. O negócio é curtir. São aqueles que estão desconectados da realidade maior. Ébrios são aqueles que, enquanto o Titanic afunda, a orquestra toca e o baile continua. O navio está inclinando um pouquinho. O navio está, eu estou sentindo um pouquinho, talvez seja um pouco de labirintite, mas vamos bailar. Vamos tocar. Maestro, música na caixa! Engraçado, eu estou inclinando um pouquinho, mas eu acho que foi muito uísque, muita bebida. A música está rolando, a dança está bombando e o navio está afundando. Primeiro aviso de Deus: anciãos, idosos, falem com seus filhos. Deus está dizendo alguma coisa. Migrador, 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 migrador. E a gente vai gastar tempo botando a culpa no prefeito, no governador, no fora Temer, no fora qualquer porcaria por aí. Mas Deus está falando. Diga assim, Deus está falando. Diga, Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Mas a gente vai gastar tempo aí, batendo aí em tudo que é direção. É o partido A, é o partido B, é o partido C. Irmãos, esse caos imigrador é Deus falando alguma coisa conosco.
A manchete do jornal desse tempo era assim: migrador acaba, migrador acaba, migrador acaba. Migrador, vamos matar o gafanhoto. Não, não. Por trás do gafanhoto há um Deus falando na terra. Há um Deus falando na terra. E Deus, ele sai dos olhos da página do jornal, ou da TV, ou sei lá de onde, e diz: profeta, comece a falar à sociedade. Primeiro fala aos de idade, aos maduros. Talvez esse pessoal acorde. Sacuda eles. Diga para eles: olha, idosos, escutem a voz de Deus. Falem a vossos filhos. Falem a vossos filhos. Porque há um mover na terra. Deus está falando. Versículo número 5. Ébrios, despertai. Eu gosto dessa expressão. Diga assim: ébrios, despertem. Despertem. Esses ébrios são aqueles que só pensam o negócio é festa. Eu fico pensando, o último Rock in Rio que teve aí, tudo bem, turismo e gente, tudo bem, mas vendeu-se tudo de ingresso para a cidade, para a cidade, para a cidade. Os blocos arrastando multidões. O negócio é uau. Domingo passado foi o encerramento o rescaldo dos brocos, e eu fui almoçar aqui no Nova América, e eu comecei a ver sentado ali um monte de gente, de mulheres chegando com diadema de cabeça de gatinha, com o rosto com risquinho de gatinha. Eu falei: caramba, é uma festa, tá tudo festa. Gente de 40 e trololó. Eu vi mulher de 50 e trololó. Orelhinha de gatinha, rodando pela praça de alimentação. Tudo esbagaçado. Família se acabando, filhos nas drogas, o inferno agitado, desemprego, violência, assalto, mas festa. Ninguém pergunta: Deus, o que tu estás falando? O que tu estás falando, Deus? Senhor, tu está falando alguma coisa? Ou não está? Está ou não está? Deus está falando. Versículo 1, versículo 2, ouvi, bota o 2. Consegue botar o versículo lá? Ouvi isso, velhos. Primeiro aviso de Deus. Versículo 5, Deus fala com quem? Com ébrios. Quem é os ébrios? Muita paz, muito amor. É os que estão preocupados com a Lollapalooza e sei lá mais o quê. Pessoal, Copa do Mundo está vindo aí, hein? Uhul! Vamos, é festa! E o migrador está acabando com tudo! Migrador destruindo tudo! Mas festa! Pão e circo! Festa! Deus está falando na terra! Terceiro segmento que ele vai falar. Versículos 10 a 12, coloque agora 10 a 12. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está, o quê? Isso fala de campo, agroindústria, isso fala de campo. Deus está falando: a vide se secou, as olivas se murcharam. Versículo 11, envergonhai-vos quem? Lavradores. Deus fala com o segmento do campo, o agronegócio. E sabe, irmãos, se o campo tiver problema, o caos, ele vai para um nível que não tem como nem imaginar. Imagine você um problema no campo. O problema no campo diz para mim a seguinte coisa: falta de pão sobre a mesa. Se o campo tiver problema, a mesa vai sentir de imediato. A minha mesa, a tua mesa. Está aqui o texto aqui. E Deus falou com os idosos, falou com os ébrios, agora fala com
os lavradores. Lavradores, vem, vocês despertem, vocês acordem, porque olha o que começa a acontecer. Versículo 12, coloca o 12 agora. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também. Eu queria que você lesse para mim esse texto. Vamos, todo mundo? 1, 2, 3. Você sabe por quê, irmão? Porque acabou tudo. A prateleira está limpa do mercado. A fome vai bater. A fome vai chegar. E se chegar fome, aí a alegria vai embora. Deus está falando. Quando é que vamos acordar, irmãos? Há dias atrás, a Califórnia foi lambida por um incêndio que nada conseguia deter aquele incêndio. Um incêndio devastador na maior nação do planeta. E eles não tinham capacidade de deter aquele incêndio. São problemas para lá, problemas para cá, problemas para lá. Eu gosto muito de açaí. Recebi um aviso agora, postaram. Problema com açaí. Enfermidade barbeiro, gente ficando doida. Falei, meu Deus, nem o açaí a gente vai poder mais saborear, Senhor. Diga comigo assim, Deus está falando. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Mas, pastor, é a crise só, é a política, é que o prefeito é um incapaz, é que o governador roubou, é que o presidente... Não, irmãos, Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. O problema, irmãos, é muito além de tudo isso. O problema está na raiz, está no afastamento de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, todo o inferno vem sobre a terra. Quando o povo se afasta da aliança com Deus, todo o inferno chega. E Deus usa essa metáfora: migradores, gafanhotos que destroem tudo. Tudo, os valores estão sendo minados, os valores estão sendo minados, os valores estão sendo destruídos. E ninguém pergunta por quê. Ninguém pergunta por quê. O diabo parece que está vomitando cada vez mais, numa proporção e numa projeção que eu falei, meu Deus, ou eu não sei que eu virei um extraterrestre. Porque no meu tempo de rapaz... A conversa era assim, e alguém falou que estão achando que aquele rapaz lá da casa 18, parece que ele é estranho. Hoje estranho é não ser estranho. Hoje estranho é não ser estranho. Onde isso vai parar, irmãos? E está todo mundo... Está todo mundo ébrio. E Deus fala, ébrios, anciãos, lavradores, escutem. Deus está o quê? Falando. Deus está falando. Aí Deus vai falar para o quarto segmento. Observe, vamos voltar um pouquinho aqui para você ver. Versículo 1 e 2, bota o 2. 2. Eu quero que você repita comigo. Diga assim: ouvi isto, vós velhos, e escutai. Diga comigo assim: velhos, escutem. Versículo 5, 1 e 5. Coloca agora. Ébrios, o que é que tem? Ébrios, o que é que tem? Despertai. Os ébrios estão dormindo. Desperta! Desperta, ébrios! Desperta, ébrios! Desperta! A vida não é festa, não é rave, não é nada. Ontem tivemos o café no Lírio dos Vales. Sabe que horas foi o café? 9 da manhã.
Congregação Lírio dos Vales. 9 da manhã, o baile do movimento ainda estava vibrando. Meu Deus, 9 da manhã, o baile começou na sexta-feira. Mas é regado a muito cigarrinho, esse cigarrinho que estão liberando, esse cigarrinho que está sendo liberado em tudo que é canto. Um tal de um pozinho branco. 9 da manhã, e o pancadão, pum, 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 pum. Legal. Festa. Ébrios! Deus está dizendo, desperta. Porque Deus está falando. Aí sai dos anciãos da cidade, sai dos ébrios da festa e vai para o campo. E diz assim, lavradores, olha aí para a lavoura aí. Está vendo a lavoura? Está vendo como é que a coisa está ficando complicada? Eu gosto muito de frutas. E essa semana eu fui comprar laranja seleta, que eu gosto de chupar. Eu não sabia se era laranja ou se era ovo de codorna. R$5. Eu falei, o que é isso? Ah, só está vindo assim agora. Mas isso é tamanho de laranja? Não sei, está vindo só assim agora. Irmãos, a laranja está virando uma azeitona. Eu falei, que maluquice é essa? A coitadinha falou, eu não sei. A gente vai no Ceasa, a laranja está diminuindo cada vez mais. E quando não está pequena, e quando está grande, ela está meia seca. Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Porque quando chegou na terra de Canaã, era 2 homens para trazer um cacho de uva. Era 2 homens para carregar. Eram frutas grandes, saborosas. Deus está falando. Diga, Deus está falando. Deus já falou para quantos segmentos? Quantos segmentos Deus falou? 3. Então repita. Diga assim, Deus começa com os velhos, fala com os ébrios, e depois fala com os... O 4º segmento sou eu e você. Capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Coloca na tela. Eu quero ouvir a tua voz. Vamos todo mundo junto? Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e libação. Versículo 14. Diga assim, o remédio de Deus para a crise, para o caos. Diga assim, não é um fórum político, um debate partidário. Diga, o remédio de Deus está no altar da casa. Você quer nisso, amém ou não amém? Diga, o remédio de Deus está no altar da casa dele. Diga para quem está à direita, à esquerda. Diga assim, você quer mudança no país? 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 Quer mesmo? Eu vou descer para falar. Então tira essa camisetinha partidária. Diga, pai, diga assim, tire essa camisetinha partidária, ideológica, tolinha. Tira isso, joga isso no lixo. Você quer mudança no país? Você quer mudança no país? Diga, a mudança está no altar. Está no altar. Você quer isso, amém ou não amém? Amém ou não amém? Você crê que isso é verdade? Irmãos, quando é que nós vamos acordar para isso?
Esse ano é ano de eleição, e a gente está corrente para cá, corrente para lá, corrente para cá, e bate no governo, e bate no prefeito, e bate no outro, e joga ovo, e Deus está no trono, sempre assim, não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Eu estou falando a essa terra. Eu estou clamando a essa terra. Eu já falei com os anciãos, eu já falei com os bêbados, os ébrios, eu já convoquei o campo. Observe uma coisa interessante. Deus fala com 4 segmentos. O único segmento que Deus diz assim, a chave da mudança, eu digo para vocês, é esse aqui. E sabe quem é esse segmento? Quem são os reis e sacerdotes? Diga assim, somos nós. É você. Diga assim, esse texto é Deus falando comigo. Diga assim, a mudança do país não passa por Brasília, não passa pelo Congresso. A mudança do Brasil passa no altar. Se você crescer nisso, você ia. A mudança passa no altar. A mudança. Estamos procurando os salvadores da pátria. Estamos procurando aqueles outsiders, salvadores da pátria que vão salvar. A mudança passa pelo altar. A mudança não passa pela urna, ela vai passar por uma entrega nas mãos de Deus da nossa vida. Capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Bota o 13 e o 14. Olha aí, bota o 13. Cingi-vos de pano de saco e... Cingir de pano de saco, irmãos, é se humilhar. Eu fico boquiaberto quando eu vejo pastores achando que vão mudar o país, deixando o altar e virando parlamentar. Eles acreditam nisso. Ok, eu não vou... Cada um tem... Mas a Bíblia diz que a mudança não é lá. A Bíblia diz que a mudança... ela é no altar. Grife a segunda parte. Uivai, ministros do... Vinde, ministros do meu... Passai a noite vestidos de panos de saco. A mudança está aqui, irmãos. A mudança está no altar. Você quer uma mudança no país? Sim ou não? Você quer uma mudança na tua família? Sim ou não? Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Você crê que esse livro é a palavra de Deus? Joel capítulo 2, versículo 25. Coloca na tela. 2:25. Eu posso ouvir a tua leitura? Vamos. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está dizendo que vai restituir. Quando o sacerdote, quando o povo dele voltar para o altar. Tudo aquilo, toda aquela tragédia que aconteceu, ela vai ser mudada. E eu quero que você creia nisso, irmãos. E essa é a palavra de esperança para você. Pastor, eu perdi tudo. Pastor, eu perdi tudo. Pastor, eu perdi tudo que eu tinha. Pastor, eu perdi tudo. Tudo aquilo que perdeu, tudo aquilo que se foi. Quando você retorna ao altar, quando você retorna para estar conectado com Deus, Deus está, não sou eu, é Deus está dizendo, vai restituir, haverá restituição. Grife essa expressão, é Deus falando, olha o tempo verbal, olha a forma imperativa que ele fala, restituir-vos-ei. Irmãos, eu quero que você creia nisso hoje. Diga assim, Deus é o Deus de restituição. Ele vai restituir. Deus vai restituir.
Deus vai restituir. Irmãos, creia nisso, por favor. Declara isso. Deus vai restituir. Deus vai. Mas quando vai, meu irmão, quando Deus vai, Ele chamou, Ele bradou e disse para os sacerdotes: venha para o altar. Venha para o altar. Nesta manhã, que vivemos esse tempo de insegurança, de temor, e tal. Deus, até quando? Deus está falando. Nós nos afastamos muito dele, distanciamos muito de Deus. A terra de Gozém, diz a Bíblia, estava no Egito, mas a terra de Gozém não sofria as pragas do Egito. A terra de Gozém estava no Egito, mas as pragas do Egito não afetavam Gozém. Irmãos, Deus tem uma Gozém para cada um de nós. Deus tem um local especial para cada um de nós. Irmãos, não vai faltar farinha na tua panela. Eu declaro isso. Não vai faltar azeite na tua botija. Não vai faltar pão sobre a tua mesa. Deus tem uma Gozém para você. Deus tem, porque Ele não mente. Deus mente, irmãos. Deus não mente. Restitui-vos-ei. Eu vou restituir. Mas sabe, irmãos, está aqui no capítulo 1, versículo 13, 12, 13, 14. Cingivos de pano de saco. Aí quando bota o 14 agora, coloca o 14 e grifa o 14. Promulgai um santo o quê? Quando foi a última vez que você ofereceu a Deus um jejum? Quando foi? Um jejum por tua família, por tua casa. Um jejum para Deus mudar o comportamento da esposa, do marido. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez? Você disse: Deus, segunda-feira ou terça-feira, eu vou te entregar uma oferta de jejum. Eu tenho pão sobre a mesa, eu tenho comida na geladeira, mas até meio-dia, pastor, eu não consigo, eu tenho encefalia, eu tenho. Então faz até 10 da manhã, faz até 9, eu não sei. Mas diga: Deus, eu vou separar isso para ti. Convocai uma assembleia solene. Grifa isso. Repita assim: convocar uma assembleia solene. Uma pessoa que está aqui, eu não vou falar o nome dela, ela está me ouvindo aqui. Ela me disse essa semana. E eu falei até ela: poxa, quando for fazer isso, lembra de mim. Ela disse que estava já deitada na cama. Aí o Espírito Santo veio até ela. E visitou-a. E ela disse assim: Espírito Santo, eu estou entendendo a tua visita. Aí ela levantou da cama, foi para a sala dela e fez uma vigília de 2 horas, sozinha na sala. E diz que 1 hora cantou e 1 hora orou. E o Espírito visitou. E o Espírito comunicou coisas. E 2 horas, 1 hora cantando, 1 hora orando, levantou e voltou para dormir. E no outro dia testemunhou. Já estava deitada, de camisola, mas o Espírito veio e trouxe um algo. E eu saí da cama, fui para a sala, noite, todo mundo dormindo, sentei na cadeira e comecei a cantar. E cantava. E depois comecei a falar com ele. Convocai uma assembleia solene. Eu profetizo sobre tua vida hoje. Deus vai te chamar para uma assembleia solene. Irmãos, como é que Deus é lindo. Você vai estar de bebidol, de camisola, de bermuda, tu está em casa, porta fechada. Aí você levanta, vai para um cantinho, e os olhos de Deus estão te contemplando ali. Aí você diz: Deus, é uma assembleia solene. Pode ser meia hora, pode ser 1 hora, pode ser 40 minutos.
O que importa não é o tempo, é a qualidade da assembleia. O que importa não é o tempo, não é. Deus não quer sacrifício. Pastor, eu vou ficar no monte até amanhecer o dia. Aí depois eu fico gripada, pego pneumonia e vou para o hospital e morro. Deus não quer isso. Diga assim, assembleia solene. Diga assembleia solene. A assembleia solene. A assembleia solene. Irmãos, Deus vai mover coisas no sobrenatural. Você está lutando sozinha, tu está lutando para ver coisa acontecer. Irmãos, o jejum. Você lembra o que ele disse para os discípulos? Jesus, essa classe de demônio, ela só sai com o quê? Então você está lutando com terapeuta, uma luta doida. Contei aqui essa semana um fato que aconteceu, vou recontar aqui. Você não estava aqui, não ouviu. Essa semana fui numa empresa pegar o folder da conferência de mulheres. Quando eu chego lá, o dono da empresa me atende e falou assim: puxa, que bom que você veio. Preciso conversar muito contigo. Eu estou achando que é assunto de trabalho. Tratamos o trabalho. Ele falou assim: vamos conversar? Eu com pressa. Eu falei: tá, vamos. Eu estou mal. É o dono da empresa. Fatura milhões da empresa. A filha, diretora financeira. Tirou férias. Que eu conheço. Uma jovem, bacana, bonita, inteligente. Que eu conheço. Uma menina. Deve ter, 30 anos de idade. Bem situada, carro próprio, bem. Minha filha saiu de férias, 30 dias, e regressou das férias. E quando ela entrou aqui, a filha mora sozinha. Eu olhei para ela, eu quase morri com o que eu estava vendo. A filha voltou para trabalhar, vestida de branco, cabeça rapada e cheia de coisas pelo corpo, guias, correntes. A filha fez a cabeça, virou mãe de santo. Ele olhou para a filha e gritou: que isso? Ela olhou: que isso o quê, pai? Você está com o diabo. A filha falou assim: respeite a minha opção religiosa. Respeite a minha opção religiosa. Aí ele falou assim: eu estou desviado, mas isso é do diabo. Isso na firma, com dezenas de funcionários vendo. Respeita a minha opção religiosa. Não se meta na minha decisão religiosa. Ele olhou, aí ele surtou. Voltou para a sala dele. Acionou o DP e diz assim: vou pagar o salário dela todo mês. Aí chamou ela: pega tudo que é teu da tua mesa e some daqui. E todo mês eu vou pagar o teu salário, mas você não me apareça aqui. Você vai continuar ganhando sem trabalhar, sem fazer nada. Mas eu não quero macumbeira na minha firma. Eu estou olhando ele falar comigo, desviadão, até o talo. Criado na Assembleia de Deus. Eu falei: esse cara quer levar uma bordoada. Esse cara quer levar uma bordoada. Eu estou olhando para ele, mas eu tinha um compromisso. Eu falei: meu Deus, que eu vou pegar esse cara. Parecia crente. Não quero macumbeiro na minha empresa. Eu falei: vai te catar, rapaz. Vive uma vida dissoluta, um monte de diamante, muito dinheiro, carro importado, bebida e só gandaia. Mas foi criado na Assembleia de Deus. Criado na Assembleia de Deus. Aí ele é bonzinho. Pastor, para a igreja eu dou desconto. Um dia eu vou falar: seu sem vergonha, eu não quero desconto. Eu quero que você volte para Jesus, que é o teu lugar. Porque o irmão dele é pastor da Assembleia de Deus.
mas está fundado no pecado. Aí quando a filha vira macumbeira, aí o homem alopra. Não admito o macumbeiro. Qual é a diferença do diabo que está nela para o que está teu? Hein? É que o dela é mais esbagaçado e o teu é mais uísque 12 anos. O teu é mais. O teu é mais, né? O teu é um diabo de nível superior. Vai, toma vergonha nessa cara, rapaz. Mas sabe? Aí botou a culpa, sabe em quem? No namorado da filha. Ela arranjou um namorado aí que é macumbeiro. Eu falei, e você tem o que com as tuas amantes? Ô, seu... Você tem o que, cara? Mas, irmãos, a gente não quer mudança. A gente quer se auto-enganar. Se auto-enganar. Eu quero fazer um desafio hoje. Quem quer uma mudança nesse ano? Amém? Diga assim, receita da mudança. Diga assim, proclamar um santo jejum. Convocar uma assembleia solene. Agora, olha só, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para o quê? A casa do vosso Deus. Grifa essa expressão, a última aqui. E clamai ao Senhor. Grifa essa última expressão. E clamai ao Senhor. Você quer mudança? Pastor, eu não aguento mais, pastor. As dívidas crescem, crescem, crescem. Pastor, é problema de saúde, é isso, aquilo, outro. Você quer mudança? Deus mente. Deus mente. Então, leia comigo esse texto. Vamos, todo mundo, mais uma vez. Agora coloca na terra, Joel capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Coloca na terra, na tela, porque vamos levantar um clamor. Irmãos, diga assim, Deus não mente. Diga, Deus não mente. Diga, Deus não mente. Então, o que ele fala, vai se cumprir. Vamos todo mundo, 23, vamos, todo mundo lendo. 1, 2, 3. Porque Ele vos dará. Ele vos dará. Ele vos dará. É em justa medida. A chuva fará descer como outrora. A chuva temporânea seródia. Diga assim, Deus promete que vai voltar a dar. Aleluia. Eu queria que você desse glória a Deus. Diga, Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Ele vai voltar a dar. Diga para quem está à direita, diga, você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar a se alegrar. Isabel vai voltar a sorrir. Você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar a se alegrar. Diga assim, eu vou voltar a me alegrar. Diga assim, Satanás, eu vou voltar a me alegrar. Eu vou voltar a me alegrar. É promessa, diga, é promessa. É promessa, é promessa, é promessa, é promessa. Versículo 24, olha o 24, olha o 24. 1, 2, 3. Diga aleluia, diga aleluia. Aplauda o Senhor, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Aleluia. As eras, pode ser uma linguagem figurada, metafórica. Diga assim, as eras é a minha conta bancária. Aleluia, 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 aleluia. As eras vão se encher. As eras vão se encher. Irmãos, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. E versículo 25. Restituir-vos-ão os anos que foram consumidos. Deus está dizendo, eu vou restituir. Todo aquele desgaste, eu vou restituir. Eu queria que você tomasse isso como verdade. Diga assim, a crise é Deus falando conosco. A crise é Deus falando conosco.
E quando Deus fala, 2 Crônicas 7:14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então, eu entro em cena. Então eu entro em cena.